Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Sociedade Chesterton Brasil. Eu quero falar um pouco com vocês aqui sobre a questão do ritual e da memória, né, na vida da gente e o que significa isso tudo, né? Muitas vezes, que depende muito em que sociedade nós estamos, né? Nós passamos por certos rituais um tanto informais durante toda a vida, assim, né? Mas muito que as pessoas chamam de ritual, no contexto especialmente do Brasil, não é propriamente um ritual. São certos elementos de passagem que mais ou menos todo mundo tem que passar, em algum grau acontece mais ou menos parecido com todo mundo, né? Então, seja alguma coisa como, né, o dormir sozinho no próprio quarto, depois a questão de ir para a escola sozinho, depois o primeiro beijo na primeira namorada ou namorado, aí depois o primeiro emprego e assim por diante. Alguns gostam de chamar isso de rito de passagem, coisa do tipo. Na verdade, são coisas que nós fazemos, né, que marcam a entrada numa determinada etapa da nossa vida, porque denotam que nós adquirimos uma certa maturidade que antes não tínhamos, né? Agora vamos trabalhar, agora começamos a estabelecer uma relação de intimidade com o sexo oposto, agora começamos assim por diante, certo? Começamos voltando lá atrás na história de dormir sozinho, né? Ou até mesmo dormir sozinho e com a luz apagada, né? Um certo elemento de independência, coragem, sei lá, assim vamos nós. Mas isso não é propriamente um ritual, né? Existem sociedades que de fato possuem rituais para marcar coisas desse tipo, certo? Mas não é mais o caso da nossa sociedade, certo? Qual é a diferença entre ter um momento, né, que marca uma passagem para uma determinada etapa de maturidade à frente e um ritual? Bom, o que aconteceria, né, no ritual é que, por exemplo, a criança que vai dormir agora no seu quarto sozinha, muito provavelmente teria, né, um processo semelhante à ideia de que vamos imaginar o ritual da primeira noite da criança no seu quarto sozinha. Então, começaria com ela fazendo tudo que ela sempre faz, né? Escova os dentes, vai para o quarto da mãe. Aí alguém, de alguma forma, ia ajudar essa criança a fazer algo que marcasse que ela ia inutilizar o berço, ou inutilizar a caminha dela, sei lá. Ou ela ia queimar, ou ela ia bater, ou ela ia quebrar, aquela coisa supervisionada por um adulto, né? Então, mas que ela ia fazer alguma coisa, nem que alguém pegasse junto com a mãozinha dela e fosse lá dar uma machadada na cama, não sei, uma coisa assim. Aí depois desse processo, os pais a conduziriam até o quarto onde ela iria dormir. Aí se diria uma frase, aí a mãe teria uma frase para dizer, o pai teria outra frase para dizer, certo? A criança ia responder alguma coisa, a criança ia ser colocada dentro daquele quarto, escuro, tá? Ela iria caminhar até a sua cama, entrar debaixo das cobertas e a porta seria fechada. E a conclusão do ritual é a criança aguentar aquela noite sem os pais, pegar no sono no escuro, vencer os medos, estar sozinha agora, na sua própria cama, no seu próprio quarto, assim por diante. E se ela não fosse capaz, se ela saísse correndo e voltasse para lá, o ritual ia ter que ser repetido até que ela conseguisse fazer aquilo ali. Isso é um ritual. A partir daquele dia, né, se consideraria ela de outra forma, se teria atribuições daquela comunidade, né? Não, agora fulaninho, a fulaninha, né, vão fazer tal coisas aqui em casa, porque agora eles já dormem sozinhos no seu quarto, agora não sei o que mais, tá? Isso é um ritual, certo? E não é o que acontece hoje em dia entre nós. As coisas acontecem de maneira mais ou menos, né, vamos chamar assim, orgânica, certo? Vai passando até algumas vezes, tanto é que algumas vezes pode acontecer, eu já vi isso, pessoas me relatando que, por exemplo, no processo de terapia pode acontecer que o teu terapeuta te chame a lembrar de um momento importante que tu passou de uma fase a outra da vida, né? Geralmente, quando ele percebe que, ou você percebe também que tem alguma dificuldade em entender que essa fase já ficou para trás, aquela coisa toda.
E não é incomum que as pessoas, quando interpeladas em relação a isso, tenham dificuldades de lembrar de maneira concreta quando se viram passando de um estágio para outro, tá? É evidente que alguns vão querer, né, contrapor o seguinte: ah, não, mas isso é uma coisa meio artificial, Rodrigo. Né, uma criança, né, um adolescente não se torna adulto nem do ponto de vista civil, nem do ponto de vista religioso, meramente, né? Ah, porque fez a crisma, ou porque passou pelo bar mitzvah, ou pelo bat mitzvah da pessoa, ou então porque, né, agora fez 18 anos, então era criança até ontem, agora é um adulto. Existem, evidentemente, o aspecto processual, né, do processo da passagem, tá? Pensando uma coisa que esse, assim, para mim, tem muitos elementos, não todos os elementos de um ritual, como, por exemplo, a questão do cara ter a primeira carteira de motorista dele, né? Fazer a carteira de motorista, certo? Geralmente, alguém, logo depois que consegue, né, a carteira de motorista, né, não vai ser o melhor motorista do mundo, tá? Ou seja, mas ele já começou a prática, né, legal, autorizada pela sociedade, a fazer coisas que uma pessoa que tem habilitação para dirigir faz. Ou seja, assim também, né, esses rituais acabam colocando a pessoa num processo de maturidade, né, de um protagonismo adulto dentro dessas comunidades ou dentro da sociedade onde ele está. Isso vai envolver, né, desempenhar funções, mas também de refletir acerca dessas funções, tá? Existe hoje um espírito mais ou menos generalizado de irreverência dentro do mundo ocidental inteiro, mas nós aqui, acho que no Brasil, talvez tenhamos mais isso ainda que em outros lugares. Por quê? Porque, na verdade, todos os processos reverenciais que nós temos construídos no mundo ocidental chegam no Brasil, quase todos eles, me parece, ao longo da história do nosso país, de uma maneira um pouco minguada, de uma maneira um pouco menos, né, célebre. O próprio ambiente, né, uma vez eu nunca me esqueço, assim, que participando de uma celebração eucarística que acontecia num lugar muito pouco solene, né? Não era um lugar ruim, mas era um lugar pouco solene. Não era um templo bonito, não era uma igreja bonita, né? A pessoa questionou-me assim sobre a questão, por exemplo, de se eu não tinha a sensação de que às vezes parecia que uma celebração num lugar como aquele ficava deslocado usar turíbulo, por exemplo, que é o que usa o incenso da missa. A pessoa não era contra o turíbulo, não era contra nada. Ela só simplesmente assim, fica curioso, né? Fica engraçado o turíbulo aqui numa missa nesse lugar. E de fato, existem situações que colocam a solenidade de um ritual dentro de uma moldura, né? E essa moldura pode ser o local onde se faz esse ritual, ou pode ser perfeitamente também o clima social que se tem para esse ritual e assim por diante. Às vezes algumas pessoas me comentam sobre o que eu penso da questão da monarquia no Brasil, se voltasse a monarquia ou coisa que eu valha, né? Independente de qualquer opinião sobre isso, eu sempre penso o seguinte: se hoje em dia, né, se tentasse fazer algo do tipo, muito provavelmente, né, os rituais da monarquia seriam fontes constantes de memes, certo? Piadas e paródias. Porque nós não temos nada na nossa sociedade em termos culturais que remetam a esse clima de solenidade em relação aos políticos, né? Porque nós temos toda uma mentalidade construída em relação à República, onde nós estamos acostumados ao presidente da República usando muito uma faixa presidencial no dia da posse, né? Mas a maior parte do tempo nós vemos o presidente da República com o quê? Com um terno, né? Os políticos também com um terno. Isso é o máximo de solenidade que vai acontecer. Aí eu vou ter um cara que eu vou apresentar ele com coroa, com cetro, com tudo, coisa um pouco diferente. Então essas coisas precisam de uma construção de imaginário, né? Para elas fazerem sentido. Diferente é, por exemplo, os países que têm monarquia, né? A mais conhecida de todas, a monarquia britânica, onde, na verdade, os ingleses, né? Principalmente os que moram em Londres, caminhando pela capital, enxergam vários negócios, vários prédios com emblemas, com sinais, que são elementos próprios da monarquia. Tá ali porque existe um rei. A moeda deles tem o rosto do rei, o selo tem o rosto do rei, a moeda, a seleção, né? Ali tem, na verdade, uma forma estilizada do brasão real, e assim vai, longe a história. Para nós seria algo provavelmente um pouco estranho, que provavelmente também haverá, né, razão de piada.
O problema é que parece que quando nós fazemos piada de tudo, a coisa se torna um pouco desesperadora. O que é o ritual, né, no fundo? O ritual, ele vai ser esta maneira, né, de eu criar uma circunstância aonde, na verdade, eu faço uma distinção muito clara, né, entre o que é sagrado e o que é profano, tá? O que seria o profano? Profano não é o ruim, não é o mal, mas o profano é aquilo do uso vulgar, do uso de todo mundo, não é algo reservado, né? E o sagrado é aquilo que foi reservado para Deus ou para os deuses, certo? Então se tornou uma coisa sagrada, né? Ou seja, eu não posso pegar, por exemplo, sob pena de sacrilégio, que é um crime contra o sagrado, eu posso pegar, por exemplo, o cálice usado, né, no ritual religioso e passar a usar para tomar vinho num jantar, ou água, ou refrigerante num jantar qualquer. Não, aquele cálice é um cálice que foi reservado para o ritual religioso, certo? Se eu fizer isso que eu estou dizendo, eu estou fazendo um ato de sacralização, de sacrilégio, certo? Porque eu estou pegando algo que pertence somente àquilo que é diretamente ligado a Deus, à divindade, à religião, e fazendo um uso que é o uso vulgar, num momento assim que não tem nada de mal, nada de desonesto, mas não é um momento sagrado, né? E o que é esses momentos de ritual para o ser humano via de regra? Eu trago alguma coisa que poderia ser feita perfeitamente, de maneira, né, sem elementos ritualísticos, certo? Essas coisas eu faço elas de uma maneira, né, como poderíamos dizer isso? De uma forma hierática, tá? O que é o hierático? É aquilo que tem a ver com o hieros, né? Com o sagrado, né? Com o luminoso, com o divino. E aí tudo muda. Eu não vou fazer as coisas como elas são feitas, né? De maneira irrefletida, impensada. Tudo ali é feito num outro compasso, com uma outra atitude. Talvez um dos únicos lugares onde nós realmente tenhamos uma permanência do hierático, como acontecia no mundo antigo, no nosso mundo ocidental, seja o exército, por exemplo. Então aquela postura do soldado, da marcha, aí pega... Por que ele pega Por que ele não simplesmente pega o rifle, né, e coloca aqui no ombro e vida que segue? Não, ele pega, ele coloca para um lado, ele faz, né, ele pega com energia e ele faz de uma maneira e fica duro numa postura que não é fluida e aquelas coisas todas. Geralmente é para expor ao quê? A solenidade do serviço dele. É o serviço à pátria, que envolve a segurança de milhares de milhões de pessoas. É um serviço que envolve algo sempre sagrado, que é a vida humana, que ele está colocando à disposição e em risco em favor, né, da nação que ele defende, e assim por diante. Agora, evidentemente que numa marcha, né, temos um exército se deslocando de um lado para o outro, uma tropa. Eles não ficam marchando quando eles marcham numa parada militar, né? Quem já viu aí as paradas da independência, né, quando o exército tem paradas ali militares, as armas, né, desfilam, marchando, eles não fazem aquilo ali daquele jeito quando estão, por exemplo, num teatro de guerra, né? Muitas vezes vão fazer justo o contrário, dependendo do local onde passam, principalmente proximidade de zona inimiga, tentar passar despercebido, né? Coisas até mesmo que parecem a nós abjetas, terem que rastejar, né, na lama, né, terem que fazer técnicas de camuflagem que são, né, meio intoleráveis, né, para o homem comum, aquela coisa toda. Então parece o contrário justamente daquilo que a gente vê, por exemplo, numa parada militar. Mas por que um soldado faz aquilo ali na parada, se lá no ambiente de guerra, né, a coisa, a prática, o movimento, a ação dele é tão diferente? Porque justamente esse momento da parada militar é para mostrar a solenidade, a importância, até mesmo a sacralidade daquilo que ele faz lá, né, quando está defendendo o país. Ou seja, se eu só olhar para ele metido na lama rastejando que nem um animal, que é isso, né? Esse soldado, ele imita, né, justamente aquelas habilidades que os animais são naturais, né, para poder se camuflar, para poder, né, andar, né? Mas se eu olhar para ele agindo daquela forma, né, rastejando na lama, passando trabalho, muitas vezes ali, né, em situações muito extremas, né, de carestia, de sono, eu olho para o ser humano e penso assim, poxa, né,
Eu não consigo ver a grandeza do que ele está fazendo muitas vezes. Só que quando eu me lembro do que aconteceu lá na parada, onde aqueles soldados marcharam, né, levando os símbolos da pátria, levando ali, né, fazendo desfilar os antigos heróis de guerra, tudo mais, eu lembro, não, ó, isto aqui, aquilo ali que parece tão feio, aquilo ali que parece, né, aquele homem metido no meio da sujeira, aquele homem ali suportando a floresta, o deserto, papapá, aquilo ali é muito elevado, né? Por quê? Porque estão defendendo o país, porque não sei o que, assim por diante. E o ritual, na verdade, ele existe para que fique marcado em nós a importância, né, justamente da vida que levamos, da cultura que possuímos, tá? Ou seja, quando eu tenho esses rituais, seja eu o protagonista do ritual, por exemplo, no caso ali, né, da criança que vai, né, para sua primeira noite no seu quarto, né? Então eu tenho aquele, né, ritual. Aquele pai e aquela mãe já passaram por aquele ritual. Aquela família, cada um já passou por aquele ritual. E é momento também daquela família relembrar o momento em que fez aquilo. E tem muitas coisas que são arquetípicas, que são fundamentais, que são originárias no ritual, que na verdade são coisas que nós temos que passar em revista durante toda a vida, né? Será que eu hoje estou sendo corajoso, né, no quarto escuro da minha vida? Será que eu hoje estou tendo coragem de permanecer como meu filhinho teve coragem de permanecer aqui a noite toda no escuro, adormecendo no escuro, papapá, com os medos dele? Eu também ainda tenho meus medos, eu sou adulto, mas tenho meus medos, né? Será que não está me faltando a coragem que eu preciso para, né, aguentar, né, as coisas como, sabe? Então, essas coisas participadas, né, ou que eu sou objeto, acabam sendo momentos de eu rememorar os elementos importantes e fundantes da minha vida, certo? Então todo ritual é isso. Eu pego e eu acabo estilizando, certo? Para não dizer afetado, né, mas estilizando, eu faço um ato que ele geralmente, quando no mundo mais ordinário, ele é feito de maneira bem mais fluida ou bem menos atenciosa, ou bem menos marcada. Eu estilizo aquilo ali como se eu estivesse fazendo uma câmera lenta para olhar com todos os detalhes, né, o sentido daquela ação, certo? Então, eu vou ter, ao longo da vida, alguns rituais que são fundamentais e fundantes, certo? O problema é o seguinte, algumas vezes, né, o homem, isso é importante, né? Algumas vezes as pessoas entendem que levar a sério as pessoas que estão envolvidas num processo de ritual, num evento, numa solenidade, ou se levar a sério nesse momento, na verdade é se dar um ar de importância ao qual você fica com um temor profundo, né, de que os outros vão pensar, o que os outros vão achar de mim, né, me colocando nesse ar de importância todo, certo? Até por um certo espírito que a gente vê em algumas pessoas, porque às vezes algumas pessoas quase consideram fazer as coisas bem feitas quase como uma ofensa a todo o resto, né? Mas o que se dá? Quando eu tenho esse medo, eu começo... Porque, claro, se eu estou me colocando numa situação de solenidade, num ritual que precisa ser sério, né, e ao qual eu tenho que desempenhar as coisas, existe uma carga sobre mim. Eu tenho que me comprometer em ter aquela postura, certo? Então, o que acaba acontecendo? As pessoas, muitas vezes, não querem essa responsabilidade, tá? Muitas vezes as pessoas se sentem extremamente incomodadas. Eu acho muito interessante, às vezes, não é nenhuma crítica, tá, pessoal? Ninguém leva pro coração. Mas algumas pessoas, às vezes, querem ter um casamento simples ou coisa do tipo. Não é porque não gostariam de toda a pompa e circunstância de um casamento mais complexo. É porque elas se sentem muito embaraçadas estando numa situação de ser o centro de uma solenidade onde várias pessoas vão estar olhando para elas, né, e registrando o que elas estão fazendo, tá? Só que tem um detalhe. Isso, em grande parte, não é não se levar a sério, é se levar a sério demais, né? É se colocar a si mesmo no grau máximo de importância, tá? E quando eu emprego e entrego a minha pessoa, a minha figura, a desempenhar um processo ritualístico que sim, é solene, sim, é sério, e sim, nesse momento, eu sou o centro das atenções, né? Como é o caso de uma noiva e de um noivo, como é o caso de um iniciando da vida cristã, por exemplo,
Para quem não conhece, no catolicismo, né, não é só crianças que são batizadas, tem adultos que se convertem depois de crescidos. Então, existe aí o processo de iniciação à vida cristã. Você não vai fazer por etapas, etapas no sentido assim, não, primeiro o adulto vai ser batizado, depois vai receber a crisma, depois a primeira comunhão. Geralmente recebe tudo na mesma celebração, né? Ele se converteu, decidiu ser cristão. Geralmente acontece na noite do Sábado Santo, né? Na Páscoa, a Vigília de Páscoa. Que aquela pessoa vai receber o batismo, vai receber a crisma e a primeira comunhão, tudo junto. E aquela pessoa ali, em termos de assembleia, claro que o centro daquela cerimônia ali é a pessoa de Jesus Cristo, que vai se fazer presente, né, na Eucaristia, aquele momento é viver, atualizar a graça, né, da ressurreição de Jesus. Mas em termos de assembleia, essas pessoas hoje são as pessoas que mais recebem atenção. Então, essas pessoas são as pessoas que mais recebem atenção, né? E essa atenção é uma atenção justificada, tá? Todos estão muito alegres, todos estão muito felizes e querem ver isso acontecendo, né? É sempre algo que traz, né, chamar a atenção da comunidade, até porque quem é cristão mesmo ali naquela cerimônia vai ficar muito feliz, porque vai nascer um novo filho de Deus e assim por diante, né? Agora, fazer aquela coisa toda, fazer aquelas coisas apressadas, né, ou fazer de qualquer jeito, não vai ser só um problema, né, ou algo ruim para aquela pessoa que é objeto daquele ritual, tá? O iniciando no caso. Toda a comunidade sai prejudicada. Porque no momento que existe aquele ritual, todo mundo é chamado, é levado, né? Se tá ali com a cabeça e não só com o corpo, né? Todo mundo ali é levado a pensar sobre o seu próprio batismo, sobre as suas próprias promessas de batismo, sobre aquilo que recebeu da igreja, sobre todas essas coisas. E que quanto mais solenidade eu colocar naquele ato, quanto mais eu cuidar das coisas que foram escolhidas para aquele ritual, a luz que eu vou usar, a música que vai entrar na jogada, a postura, o teu jeito, o recipiente que foi utilizado para colocar a água batismal ali, a água benta que vai ser derramada sobre, né, a cabeça da pessoa, o batistério, certo? Os paramentos, a roupa que a pessoa escolheu para aquele momento, tudo isso envolve as pessoas que estão ali num determinado clima, certo? E aquele clima ali é o que vai levar as pessoas para saírem da sua sensação, né, de profano, de dar tudo na mesma, de que, né, e entrarem num outro tempo. Eu saio do tempo Cronos e entro no tempo Kairos, né? Eu entro no tempo da graça, né? Então eu entro no tempo do ritual. Aquele tempo do ritual é outro tempo, certo? É como se eu me suspendesse de alguma forma deste momento meramente histórico e olhasse, né? Tivesse o olhar voltado, né? E o meu olhar em algum grau atingido por aquilo que se dá na eternidade, certo? E todo mundo sai beneficiado. Então, assim, nós temos, né, sem dúvida nenhuma, para podermos ter claras coisas, porque isso não é só, claro, para a crença católica, existe uma eficácia do sacramento por si só, mas existe um outro aspecto, que é o aspecto psicológico de participar desse ritual. E o que eu percebo muitas vezes é que em vários lugares de ambiente religioso, né, ainda que se dê a graça daquilo que se propõe, né, aqui provavelmente estou falando dos rituais católicos, né, muitas pessoas não têm o clima psicológico, nem recebem o clima psicológico para realmente fazer uma experiência de relembrança, de relembrar e de rememorar, né, aquele fato que deveria ser um fato fundante da sua vida, né, sua pertença religiosa, o seu contato com Deus que ela acredita ser o seu criador e assim por diante. E como eu tenho lembranças muito fracas dos elementos fundantes da minha vida, eu fico sem elementos fundantes. E o pior, o que acontece muitas vezes é o quê? O que eu vou, né? O que eu vou de fato ter como elemento fundante é algo que não tem força para ser isso, né? A pertença a um clube de futebol, por exemplo, para alguns. Outros o envolvimento com um partido político, uma ideologia política, né? Outros com alguma personalidade, né? Ou sujeito aí
da mídia e assim por diante, certo? Então, e é claro, né, esses elementos fundantes fracos, né, vão naturalmente levar a uma personalidade que muitas vezes vai se ressentir da vida, não vai ter força para realmente aguentar o tirão daquelas coisas, né, verdadeiramente importantes, tá? E comentamos tudo isso especialmente para quem acompanha, né, o nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil, né, aqui, e acompanha a nossa página no Instagram. A gente postou há não muito tempo uma postagem sobre a questão dos rituais, né, e a necessidade que o ser humano tem dos rituais. E nós temos necessidades de rituais, nós temos necessidade de elementos marcantes da nossa vida, certo? Elementos que deixem claro que nós passamos de um limiar para o outro, certo? E esse aqui é o grande drama que nós vivemos atualmente, não só no mundo, ou não meramente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, não só no mundo, mas no planeta do universo todo, não só no Brasil, mas no resto do mundo todo, né? Uma ideia boba, cientificista, certo? Nem sei se cientificista pode ser a palavra, né? Talvez, sei lá, simplesmente uma ideia vulgar, né? Do homem que não consegue se levantar das suas atividades mais urgentes para realmente olhar o importante. E o que nós temos é o seguinte: todas as coisas têm que ter utilidade. Todas as coisas precisam, né? Eu ter um isso para aquilo. E, gente, a vida do homem, a vida grande mesmo, é a vida do espírito, né? Essa vida da contemplação do ser e de tomar uma consciência cada vez mais profunda de que se existe, de que se está no mundo existindo quando não era necessário existir, certo? O único ser necessário é o ser que criou tudo, nós não somos esse ser, tá? E é natural que, mediante essa ideia ideia utilitarista, as pessoas realmente começam a entrar em parafusos e desânimos profundos. Porque, afinal de contas, gente, a vida simplesmente para fazer coisas é acabrunhante, certo? Esta vida onde o sujeito não para de fazer coisas porque parece que quando ele parar de fazer coisas ele perdeu o sentido da vida, né? Cara, isso é muito triste. Os rituais nos ajudam a tocar símbolos que vão nos permitir, né, que nós aproveitemos a melhor parte, por exemplo, na minha opinião, da velhice, tá? Que é o ter tempo, certo? O corpo já não vai responder tão bem, tá? Mas se eu cuidei do corpo direitinho, eu ainda vou ter saúde para fazer isso, certo? Mas a mente, né, se ela foi bem cultivada ao longo de toda a vida, tá? Ela está apta agora a parar, já que eu tô aproveitando a minha aposentadoria e tudo mais, e reler os textos que eu queria ler com mais qualidade, ter as conversas por tempo que eu não pude ter muitas vezes porque eu tinha que cuidar do trabalho, dos filhos e tudo mais. Fazer uma série de coisas, né, que por causa das urgências da vida eu não pude fazer. Essa é a vida grande. Fruir essas coisas. E não simplesmente fazer coisas com utilidade, porque assim, o ser humano, né, ele não pode ser considerado um ser útil, né? Ele é um ser valioso, ele tem valor em si mesmo. Uma pessoa não é importante por causa do que eu faço com ela ou o que ela faz por mim, mas ela é importante por ela ser quem é, do jeito que é. E é isso e ponto. Pensar numa vida, né, que só tem sentido com utilidade é pensar numa vida, né, que, olha, nem mesmo dá para pensar nos animais vivendo assim, certo? E a vida humana não existe, né, para utilidades. A vida humana existe, né, para a contemplação do bem, da beleza e da verdade. E as coisas úteis que nós fazemos é para sustentar essa vida do espírito. Agora, se eu só estou, né, fazendo essas coisas úteis, mas não tenho vida do espírito, que é para o que eu existo, logo eu vou entrar em crise existencial. Porque eu estou fazendo um monte de coisa, né, para sustentar justamente o que eu não estou fazendo. Então aí eu vou entrar em parafuso, certo? Então é isso, os rituais nos ajudam a relembrar o porquê da vida. A gente toca o bom, belo, verdadeiro de maneira intensa, certo? Para justamente lembrarmos que estamos aqui para algo que vai além de nós. É isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, curta este vídeo, compartilhe com quem você sabe que gosta desse conteúdo. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não deixe também de marcar ali o sininho para receber as notificações, certo? E provavelmente aqui embaixo desse vídeo vai ter o link da livraria da Sociedade Chesterton Brasil. Então não deixe de começar a sua leitura de Chesterton.
certo? Existem vários bons começos. Se vocês visitarem nosso conteúdo aqui ou lá no Instagram, vão encontrar algumas lives e vídeos que vão falar um pouco do por onde começar a ler Chester. Vou ficando por aqui. Até a próxima.